Pílula psicanalítica. Evidências do inconsciente. O corpo que grita. E se uma canção popular, daquelas que todo mundo sabe cantar, guardasse o segredo para entender um dos conceitos mais complexos da psicanálise? Pois é, hoje a gente vai ver como uma melodia super famosa pode, na verdade, ser a trilha sonora perfeita do nosso conflito interno mais básico. Tá aqui o verso de Evidências, quem nunca, né? À primeira vista, parece só uma letra sobre um amor mal resolvido, uma coisa meio dramática, mas e se a gente olhar de novo? E se isso for um retrato, assim, perfeito, de uma batalha que acontece dentro da gente o tempo todo? É exatamente por aí. Essa letra, talvez até sem querer, descreve de um jeito genial uma ideia central da psicanálise. Essa guerra constante entre o que a gente diz que quer e o que o nosso inconsciente deseja de verdade. É a pura essência do que se chama de sujeito dividido. Olha que interessante como a gente pode visualizar essa guerra. De um lado, tem a mente consciente. O nosso eu, que fala não te quero, é a versão oficial da história. Mas do outro lado está o inconsciente que não sabe mentir e acaba deixando escapar as evidências, aqueles sinais do que a gente sente de verdade. E aqui está o nome técnico da coisa: sujeito dividido. A psicanálise mostra que a gente não é uma peça única, toda certinha. Pelo contrário, somos um verdadeiro campo de batalha onde o que a gente pensa que quer e o que a gente realmente quer vivem em conflito. A música, no fim, só deu uma melodia para essa ideia. Mas e aí? O que acontece quando essa briga interna não consegue sair pela boca, pelas palavras? O que rola quando a gente continua negando as tais evidências? Bom, é nessa hora que o corpo resolve entrar em cena. E ele começa a falar pela gente. Vamos pensar um pouco nessa frase, nessa ideia. Aquilo que a gente nega com as palavras, aquilo que a nossa consciência faz de tudo para calar, simplesmente não some no ar. Precisa achar um jeito de se manifestar. E aqui está a consequência, de forma bem direta. A gente entrega em forma de sintomas. Aquele sentimento que não foi dito, a verdade que foi engolida, pode muito bem aparecer no corpo. O que não é dito pode virar dor, pode virar doença, um sintoma físico mesmo. Então o ponto principal é esse: o corpo fala a sua própria língua. A mente consciente vai lá e diz não, mas os sintomas, por outro lado, podem estar gritando um sim. Uma doença pode ser, na verdade, uma verdade que ninguém quis ouvir. No fim das contas, o corpo sempre acaba revelando o que a boca se recusa a admitir. É quase uma comunicação forçada, que vem lá do fundo. E tudo isso nos traz para o ponto alto da nossa reflexão de hoje. Se o corpo precisa gritar, é porque tem algo muito importante que não está sendo dito, né? E isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para matutar. Por que será que o corpo ou a doença precisa gritar aquilo que poderia ser simplesmente colocado em palavras? Por que a gente espera o conflito virar dor física para só então, talvez, prestar atenção no que está realmente acontecendo aqui dentro? Fica aí a provocação. Da próxima vez que surgir um mal-estar, um sintoma sem explicação aparente, talvez valha a pena se perguntar o que será que o corpo está tentando dizer que as palavras insistem em calar. Vale a pena pensar nisso. Às vezes, o corpo fala justamente onde a palavra falhou. Se essa pílula abriu alguma reflexão, curta, comente e acompanhe a playlist Pílulas Psicanalíticas para seguir nesse percurso de escuta e pensamento.